aqueles que chegaram nesse momento. Vamos lá, continuar nossas atividades. Cientistas encontraram uma substância desconhecida, o meteoro. Ao realizar testes, descobriram que ela apresenta boa condutividade elétrica, grande maleabilidade, ductilidade. Que tipo de ligação química os cientistas concluíram que a substância apresenta? Pessoal, pelas características apresentadas, o material é um metal ou uma liga metálica, ambos formados por ligações metálicas. Vamos colocar que pelas qualidades apresentadas, pelas características, colocar características apresentadas, o material é um metal ou uma liga metálica. Ambos formados por ligações metálicas. Ok? Vamos partir para outra. Aqui eu tenho uma. Vamos observar a imagem aqui. Ao observar a imagem aqui, eu percebo que eu tenho uma grande quantidade de átomos aqui e outra quantidade de átomos aqui, vermelhinho e amarelinho. O vermelhinho apresenta carga positiva, amarelinho carga negativa. Ou seja, quem vai atrair quem? Negativo vai atrair, logicamente o verdinho atraiu os que estavam aqui. Se atraiu um ficou positivo, o outro negativo, quer dizer que nós tivemos que tipo de ligação aí? Quando um fica positivo e o outro negativo, que tipo de ligação nós temos? Nós temos uma ligação iônica, onde um perde e outro ganha. Uma ligação iônica, onde um perde elétron e outro ganha elétron. Sei? E ele pergunta, que etapa mostrada permite concluir isso? Logicamente que na terceira etapa, onde um está positivo e outro negativo. Etapa 3. Nos dá para perceber isso. Letra B. Considerando o esquema e seus conhecimentos sobre o assunto, que elemento deve ter tendência a ganhar elétrons? Justifique, o verde ou o vermelho? Qual ganhou elétron aqui? Quem ganha elétron fica mais negativo. Quem ganhou elétron aqui, o verde ou o vermelho? Alguém pode me dizer? Vou esperar uma resposta.
Talvez ninguém está assistindo a aula e estou falando sozinho. O verde ou o vermelho? Tadinho está assistindo a aula. Considerando os elétrons do esquema, seus conhecimentos sobre o assunto, que elemento tem a tendência de ganhar elétron? Quem ganha elétron fica mais negativo. Então, é o verde. O verde vai ganhar elétron, pois ele está mais negativo. Então, o verde, por se tratar de uma ligação iônica, o vermelho deve ser o metal já que está em estado sólido e possui carga positiva ao se tornar íon. Vamos ver a resposta aí e colocar a resposta. Número 8. Alguém já está copiando? Número 7, avisa aí. Ninguém avisou nada. Eu. Fala, rapaz. Vamos embora, vamos passar para frente. Mas eu não sei quanto que é de quantos quilos é o produto, quanto que ele entregou. Você pode passar a descrição para mim, ou tem algum lugar anotado, ou que ele sabe. Eu tenho que ver quanto que ele entregou para me fazer a nota. Vamos lá? Podemos continuar? Sim.
No tratamento da água para consumo humano, são utilizadas diferentes substâncias. O sulfato de alumínio, nós temos o símbolo dele, Al2SO4. SO4S é o enxofre, mas quando ele está na ligação química, nós chamamos dele de sulfato. É um sal adicionado para auxiliar a formação de flocos de sujeira. Já o gás cloro, Cl2, é bombeado para fazer desinfecção, e o óxido de cálcio, CaO, é um sal utilizado para ajustar o pH da água. Utilizando a tabela periódica do capítulo anterior, responda. Tabela periódica. Mas vamos lá. Qual dessas substâncias apresenta ligações covalentes? Então, nós temos aqui a primeira, alumínio, enxofre e oxigênio. Essa primeira aqui, bora analisar. Alumínio, enxofre e oxigênio. Que tipo de ligação nós temos aqui? E a segunda, cálcio e oxigênio. Que tipo de ligação que nós temos aqui? Gente, a ligação sulfato de alumínio, as ligações covalentes, essa é uma ligação covalente. A ligação de sulfato de alumínio é a ligação covalente. Acontece entre o enxofre, que é o S, o oxigênio, que é o O, entendeu? E o alumínio. Já a ligação oxigênio e o cálcio aqui é uma ligação iônica entre o alumínio e os demais. Então, bora colocar bem assim. Vou colocar na forma bem interessante. O sulfato de alumínio, entendeu? Qual dessas substâncias apresenta uma ligação covalente e iônica? O sulfato de alumínio é o que apresenta ligações covalentes e iônicas. As ligações covalentes acontecem entre o enxofre, e o oxigênio. E o oxigênio. É a iônica entre o alumínio e os demais. Qual é o composto iônico e qual é a molécula justificada? O composto iônico é o gás de cloro e moléculas. O gás de cloro é molecular. E o oxigênio, óxido, quer dizer, o óxido é iônico. Isso porque o Cl, quer dizer, o cloro, 2, é formado por dois não metais.
o óxido de cálcio por um metal e um não metal. E o óxido de cálcio por um metal e um não metal. Podemos dar continuidade? Vamos lá. Se qualquer Peraí, coisa estiver copiando, fala. Fala, professor, espera um pouquinho. pronto. Vamos lá. O nitinol é uma substância composta com propriedades únicas. Apresenta apenas níquel e titânio, em porcentagens atômicas praticamente iguais. É bastante utilizado na formação de state em cirurgias de angioplastia. Basicamente, uma rede de nitinol é inserida em uma artéria entupida. Ao ser aquecido, a dada temperatura do nitinol é deformado e se expande para desobstruir a artéria. Que tipo de ligação o nitinol apresenta? Nós apresentamos dois elementos ali, que é o níquel e o titânio. Então, nós temos uma ligação metálica, pois é formada por dois metais. Então, vamos lá. Ligação metálica. Pois é formado por dois metais. Muito bem. Letra B. Que características desse tipo de rede cristalina possa se rearranjar depois de formada. Pessoal, a ligação cristalina composta de cátions envolve em um mar de elétrons. Essa é a grande característica. É que a ligação cristalina composta
de cátions envoltos em um mar de elétrons. Muito bem. Prontinho? Posso para frente? Então aí, tô terminando já. Pronto. Bora lá. Existe um tipo de ligação covalente especial, chamada de ligação dativa. Neste caso, ocorre uma ligação covalente de dois átomos, no qual os elétrons compartilhados provêm do mesmo átomo. Um exemplo é o que ocorre no trióxido de enxofre, conforme mostra ao lado. Então, nós temos ali a ligação dativa, nós temos um enxofre no meio, ligado a 3 oxigênios. O enxofre, o que acontece aqui? Ele começa, porque ele precisa somente de 2 elétrons, ele já tem 6. Então, ele vai estar fazendo uma ligação covalente, que ele vai estar doando e recebendo 2 elétrons. Ele já inteirou os 8 dele. As outras ele só vai compartilhar com os outros oxigênios, mas sem receber. Isso é uma ligação dativa. Quase sempre apresentada por uma flechinha. Neste exemplo, tanto o enxofre quanto o oxigênio possuem 6 elétrons na camada de valência. Após fazer a ligação covalente dupla, os elétrons do enxofre que não participam desse compartilhamento são partilhados com os que têm mesmo os 2 elétrons de oxigênio. Então, esse daqui que não participa, ele compartilhou com o oxigênio, uma ligação covalente. Então, o enxofre passou a ter 8. O oxigênio aqui também tem 8. Só que eu tenho 2 oxigênios, cada um com 6. Ele só vai compartilhar 2 com ele aqui, e 2 com ele não vai receber nenhum. E também não perde, ele só compartilha. Levando esse conceito em consideração, faça a forma de Lewis para os compostos abaixo, identifique a ligação dativa. Pessoal, primeira ligação que nós vamos fazer aqui, de 3 oxigênios. Então, nós vamos colocar O, oxigênio, ele tem 2 ligações aqui, com outro oxigênio. Certo? Só que vocês vão fazer bolinhas. Esse outro aqui, não sei se dá para inserir, mas vou tentar inserir com a flechinha. Esse outro aqui, deixa eu pegar aqui. Peraí. O primeiro oxigênio, nós temos um oxigênio, ele vai fazer 2 ligações com outro oxigênio. O outro oxigênio, um exemplo, ele vai fazer uma ligação dativa, e a ligação dativa representa por qual? Pela flechinha. Com quem que ele vai fazer a ligação dativa? Com outro oxigênio.
com outro oxigênio. Aqui, só que aqui, em vez de que o professor não colocou aqui, você vai ter que colocar 6 bolinhas aqui, as 6 bolinhas aqui e as 6 bolinhas aqui. Compreenderam o que eu estou falando? O segundo elemento tem um nitrogênio. O nitrogênio vai colocar os 5 bolinhas que ele tem. Aí ele tem um hidrogênio aqui, ele tem um hidrogênio aqui, ele tem um hidrogênio aqui e ele tem um hidrogênio aqui. Um exemplo, qualquer um deles ele pode fazer uma ligação dativa. No primeiro, vamos supor que ele está fazendo uma ligação covalente. O segundo, ele pode estar fazendo uma ligação dativa logo aqui. É mais fácil ele colocar ele reto. Dativa. Segundo, ele pode estar fazendo ligação dativa. Ou seja, esse aqui, uma ligação covalente também. E ele aqui, uma ligação. Covalente também. Alguma dúvida que eu fiz aqui? Vou ter que colocar as bolinhas. O oxigênio tem quantos na camada de valência? Se ele tem 5, vai ter que colocar 5 bolinhas. Se ele tem 4, colocar 4 bolinhas. E assim sucessivamente. Agora, como que é, professor? 4 bolinhas em volta de cada um? O nitrogênio tem quantos? Camada de valência dele tem quantos? Pegar uma tabela periódica. O nitrogênio. Cadê o nitrogênio? O nitrogênio tem 5. Então tem que fazer 5 bolinhas. Uma está ligando com esse, outra está ligando com esse, outro está ligando. Ele aqui não está ligando com nenhum e ele aqui está ligando com mais uma. Ele aqui só está recebendo uma. Entendeu? Então você vai fazer 5 bolinhas. 5 bolinhas. Tem um lado que vai ficar com 4. Hã? Tem um lado que vai ficar com 4 bolinhas. Qual que é esse lado? Não é nada. Aqui tem, ó, é uma aqui em cima, uma de um lado, outra de outro e outra de outro. 4. Um lado vai ficar com 2 só. Não é com 4. O 2 vai ficar desse lado de cá, ó. Ah, isso que eu tava perguntando. 2 vai ficar desse lado de cá. Uma fica aqui, uma fica aqui, uma fica aqui.
Compreendido aí? Uhum. Feito? Tá feitinho? Pessoal, palavra de hoje, covalente. Quem está presente aí, escreva covalente. Ian, Amanda, Ileana, Júlia Souza, Wellington Dias e Thomas. Esse que já fizeram novo pode sair. Esse aí pode sair, viu? E tchau para vocês. E até a próxima aula. Quem que é Júlia, menino? Sou obrigado a descobrir, não, gente. É a Júlia Maria.